Olá, Pai do Senhor Jesus sobre a sua vida. Eu quero, dando continuidade ao assunto do vídeo passado, eu quero falar sobre paternidade. Eu quero fazer menção de um versículo que se encontra em Efésios 4, versículo 6, que diz assim: um só Pai, não, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Essa palavra vem falando o quê? Da paternidade de Deus, né? E algo que é necessário deixar bem claro é que mãe não faz papel de pai. Há um tempo atrás eu até vi, no dia dos pais, ser feita homenagem para as mães. Só que ser pai é ser pai, ser mãe é ser mãe. Uma mãe ela nunca vai conseguir substituir ou fazer o papel do pai, porque ela foi criada para desenvolver o papel da mãe. E o homem foi criado para desenvolver o papel do pai. Eu não estou falando que essa mãe, ela não possa educar muito bem, instruir muito bem e até mesmo conseguir com que os filhos sejam mais educados, bem direcionados, formados, do que se estivesse com qualquer pai. Mas o que eu quero dizer que um pai, conforme Deus criou o pai e a mãe, cada um com as suas características, é impossível uma mãe substituir. Uma mãe, ela vai fazer muito bem, de maneira excelente, o papel de mãe, mas do pai não vai conseguir fazer. E aí? E essa paternidade? Vai fazer falta? Vai trazer efeitos lá na fase adulta do filho, ou depois de alguns anos, vai trazer efeitos ruins, consequências ruins, se você permitir. Se você, mãe, que é mãe solo, se você permitir, sim. O que é muito importante é, primeiro, não manchar a imagem de pai. Independente, mesmo que esse pai não mereça, não manche a imagem de pai. Não permita que a criança veja o pai como alguém que seja uma pessoa ruim, de má índole. É claro que em algumas situações isso vai ser impossível de ser evitado, mas não pode partir de você palavras que vai denegrir a imagem do pai. A partir desse momento, você adquire legalidade no mundo espiritual para que o seu filho possa absorver a paternidade. De quem? A paternidade de Deus. O que você, mãe, que tem criado o seu filho sozinho, que tem o companheiro dentro de casa, mas está só o corpo, não se envolve, não ajuda, não instrui, não educa para o bem, o que você deve fazer é apresentar essa paternidade aqui, descrita em Efésios, o Pai de todos. A paternidade de Deus é essa paternidade que deve ser apresentada para esse filho. É essa paternidade que deve ser absorvida por esse filho, mesmo com aqueles filhos que têm a presença do pai. Essa paternidade deve ser apresentada. Essa paternidade deve ser absorvida, porque nessa paternidade, sim, essa paternidade é tão completa que se a mãe falhar, essa paternidade consegue substituir até mesmo a ausência de uma mãe.
Se o pai falhar, essa paternidade vai conseguir substituir a ausência desse pai. Então, a partir de nós, mães, nós temos que compreender que nós temos uma paternidade em Deus e que os nossos filhos, eles precisam absorver essa paternidade, porque senão eles vão crescer, falando para aquelas mães, né, que estão criando os filhos sozinhas, eles vão crescer sentindo essa falta, essa lacuna, essa ausência, esse vazio, esse buraco, esse lugar que precisava ter alguém ali e não está. E lá na frente, isso vai acabar acarretando em uma dependência emocional. Aí a primeira pessoa que chegar com uma conversinha mole, com uma conversinha sedutora, com um elogiozinho sedutor, atraente, esse filho ou essa filha acabam, muitas vezes, até se permitindo a um relacionamento que vai ser altamente destruidor. Por quê? Por causa da ausência desse pai. Então, ensine aos seus filhos a paternidade de Deus, absorver a paternidade de Deus, mas jamais fale mal do pai biológico. Jamais fale mal do genitor. Jamais. Porque quando você faz isso, o inimigo ele encontra, né, legalidade na sua vida para atuar em você e na vida dos seus filhos. Então, seja responsável por manter a boa imagem desse pai. Ah, mas ele não merece, mas ele foi um canalha, mas ele traiu, mas ele abandonou, mas ele tá morando com amante, mas ele não liga pros filhos, mas ele não é responsável com uma pensão, mas ele não tem contato. Não interessa. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não se iguale. Continue fazendo o seu melhor. Em algumas situações vai ser inevitável eles saberem a verdade. Ah, então eu vou estar mentindo? Então, a pastora está pedindo para eu mentir. Não. Eu estou falando para você não denegrir, não falar mal, não alimentar com sentimentos ruins o interior dos seus filhos. As pessoas que eu mais trato hoje na terapia são mulheres e crianças extremamente feridas emocionalmente por causa da ausência de um pai. E a ausência da mãe acontece, mas de pai é mais corriqueiro. Mãe é aquela que fica ali, que fala o tempo todo com a criança. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, faz isso, faz aquilo. E o pai é aquele que vem com a direção final. Aquelas direções assim, que são aquilo que vai marcar a vida do filho. Então, cuidado, para você não gerar mais dor e mais feridas emocionais nesse seu filho. Mas ensine-o a absorver a paternidade de Deus. Essa paternidade não falha e continua fazendo bem o seu papel. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link aqui do nosso grupo, o grupo do Ministério Rosas do Deserto. E nós podemos te ajudar a você desenvolver uma maternidade eficiente, né? Uma maternidade bem-sucedida, para que você forme homens e mulheres íntegros, sem ausência de amor. Deus abençoe.